Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Viação Cometa obtém aprovação para alterar linhas rodoviárias com destino ao litoral paulista. A ARTESP negou, no entanto, o pedido da empresa para modificar a rota entre São José do Rio Preto e Praia Grande. Essas e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta! A aviação Cometa recebeu autorização para modificar a operação em caráter experimental por 90 dias de linhas rodoviárias ligando diversas cidades do interior à Baixada Paulista. De acordo com publicação do Superintendente de Transporte Coletivo da ARTESP, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a empresa teve o pedido deferido para fazer alterações na linha entre Sorocaba e Mongaguá, criada pelo DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, em 2009. A operação deverá iniciar em até 15 dias após a publicação da autorização, realizada nesta segunda-feira, 31 de março de 2025. Outra aprovação foi concedida, permitindo a operação experimental da linha rodoviária entre Campinas e Praia Grande, criada pelo DER em 1972, também com prazo de 90 dias e início das atividades em até 15 dias. Da mesma forma, outro pedido da Cometa foi deferido, autorizando modificações na operação da linha rodoviária entre Ribeirão Preto e Praia Grande, sob as mesmas condições. Esta linha foi implantada pelo DER em 1983. No entanto, nem todos os pedidos da aviação Cometa foram atendidos. Conforme consta na publicação desta segunda-feira, dia 31, o pedido da permissionária para a alteração da linha rodoviária entre São José do Rio Preto e Praia Grande foi indeferido. Os detalhes específicos sobre o motivo da negativa não constam nos excertos fornecidos. As operações autorizadas devem seguir as tabelas de horários e distâncias especificadas nos itinerários A e B para a linha Sorocaba a Mongaguá e Campinas a Praia Grande, e conforme a tabela de horários e distâncias para a linha Ribeirão Preto a Praia Grande. A NTT diz que prazo para modificar marco regulatório do transporte rodoviário vai até dia 16 de abril, diferentemente do que afirma a Mobitec. A agência reguladora contesta contagem de prazo divulgado pela associação, defendendo o cômputo em dias úteis e não corridos. Em petição intercorrente datada de sexta-feira, 28 de março de 2025, a NTT, representada pela Advocacia Geral da União, se manifestou em complemento a uma petição anterior. A agência reguladora informou ao juízo que, ao contrário do que defende a Mobitec, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, o prazo para cumprir a obrigação de fazer imposta pela Justiça deve ser contado em dias úteis. A NTT fundamenta seu argumento no artigo 219 do Código de Processo Civil, chamado CPC, e em procedentes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Segundo a manifestação da NTT, o prazo final para o cumprimento da referida obrigação judicial seria o dia 16 de abril de 2025. A petição da NTT foi assinada eletronicamente em 28 de março de 2025 por Flávio Macedo Ferreira, procurador federal da equipe de matéria finalística da primeira região e do núcleo de matéria regulatória prioritária de infraestrutura. O Ministério Público Federal atuou como fiscal da lei no processo histórico. A Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a NTT e a Mobitec, travam
uma disputa judicial em torno da regulamentação do transporte rodoviário interestadual de passageiros. Essa disputa se intensificou com o cumprimento de uma decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública número 108.39.36/2024.4.01.3400, que tramita na 6ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, a SJTF. A liminar foi concedida em 17 de janeiro de 2005, atendendo ao pedido da Amobtec. Essa decisão suspendeu a realização da janela de abertura extraordinária e determinou que a NTT, no prazo de 60 dias, promovesse alterações na resolução número 6033/2003. As alterações exigidas incluíam a eliminação do limite de autorizações para o mercado e a supressão do processo seletivo. A Amobtec havia argumentado que a resolução ANTT no 6033/2003, que previa a abertura progressiva do mercado, contrariava a lei número 10.233/2001, que estabelece a livre concorrência no setor, ao limitar a entrada de novas empresas e favorecer as já existentes. O juiz Manuel Pedro Martins de Castro Filho considerou a argumentação da Amobtec provável e entendeu que a implementação da janela de abertura extraordinária representava um risco de dano, concordando que a resolução da NTT não atendia ao objetivo legal de promover a concorrência. Diante da liminar, a NTT apresentou uma manifestação em 24 de março de 2005, informando o juízo sobre a dificuldade em cumprir o prazo de 60 dias para alterar a resolução número 6033/2023. A agência alegou que o prazo era excessivamente exíguo para realizar as alterações necessárias, que incluiriam a inclusão do tema na agenda regulatória, a realização de análise de impacto regulatório, o AR, e a submissão da matéria a um novo processo de participação e controle social. A ANTT também apontou que somente a etapa de contribuições da audiência pública requereria um prazo mínimo de 45 dias, além da necessidade de análise das contribuições parceira da Procuradoria Federal junto à NTT e deliberação da diretoria colegiada, com prazo regimental de pelo menos 30 dias. A NTT também argumentou que o modelo regulatório determinado judicialmente já havia sido praticado pela autarquia no passado, resultando em críticas dos órgãos de controle externo e do próprio judiciário, citando o acórdão número 230/2023 do TCU sobre a necessidade de analisar critérios de inviabilidade econômica. Em resposta, a Amobtec protocolou sua petição em 27 de março de 2005, contestando veementemente os argumentos da NTT. A associação afirmou que, abre aspas, não é necessário reiniciar todo o processo, fecha aspas, pois já existe uma, abre aspas, proposta técnica elaborada com base nas contribuições dadas na audiência pública que permite o ajuste imediato da resolução número 6033/2023, fecha aspas. A Amobtec considerou, abre aspas, perplexos, fecha aspas, o fato de a NTT alegar prazo exíguo após 60 dias da intimação e argumentou que a constitucionalidade e a legalidade de um modelo de ampla concorrência no setor já foram confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Tribunal de Contas da União, o TCU. A petição da Amobtec detalhou que todos os atos necessários já foram realizados, bastando a NTT, abre aspas, juntar as peças, fecha aspas, para corrigir a resolução número 6033/2023. A associação destacou a existência de um despacho da COARP, Coordenação de Análise Regulatória do Transporte de Passageiros da ANTT, que apresenta uma nova proposta de resolução alinhada com o comando judicial e com as demandas da Associação do Ministério Público Federal, simplificando a outorga
de autorizações. Diante desse cenário, a NTT, em sua petição intercorrente de 28 de março de 2025, também se manifestou sobre a contagem do prazo para o cumprimento da liminar, defendendo que deveria ser em dias úteis, com termo final em 16 de abril de 2025. A disputa judicial segue em andamento, com a expectativa de uma nova manifestação do juízo da 6ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, o SJDF, diante dos argumentos apresentados pelas partes. O desfecho deste caso terá impacto direto na regulamentação do transporte rodoviário interestadual de passageiros no país. Mercado. Ônibus rodoviários interestaduais ganharam 10 milhões de passageiros em 2024, com crescimento de 25% na demanda, diz a NTT. Altos preços das viagens de avião e de combustíveis e pedágios, além de ônibus mais novos e confortáveis, estão entre os fatores. As viações apostam antes do embarque, nas chamadas salas VIP, cada vez mais presentes nas rodoviárias. Mais gente está viajando entre estados diferentes de ônibus, e não são poucas pessoas. Somente levando em conta os ônibus regulares e legais, que são os de linhas fixas, que partem dos terminais rodoviários, o total de passageiros cresceu quase 10 milhões entre 2023 e 2024. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia estão entre os maiores polos geradores de viagens. É o que aponta o mais recente levantamento da Agência do Governo Federal que regula o setor, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, divulgada nesta sexta-feira, 28 de março de 2025. Em percentuais, o número cresceu 24,9% de 2023 para 2024, de acordo com a NTT, passando de 34,6 milhões para 43,6 milhões de passageiros. Já no período anterior, de 2022 para 2023, a demanda de passageiros de ônibus interestaduais havia caído, sendo de 37,2 milhões de passageiros transportados em 2022, ante os 34,6 milhões de 2023. O número de viagens dos ônibus regulares também cresceu no ano passado. A alta foi de 8,78%, passando de 1,4 milhão em 2023 para 1,5 milhão em 2024. Os altos preços das viagens de avião e de combustíveis e pedágios, além de ônibus mais novos e confortáveis, estão entre os fatores considerados pela NTT para explicar o crescimento. Modelos de ônibus semi-leito, leito e leito-cama, inclusive com cortinas que deixam as poltronas individuais, tornando os espaços como cabines, estão cada vez mais procurados. Por isso, tem crescido a oferta de passagem nos ônibus de 2 andares, que oferece maior conforto e espaço para isso. Os ônibus TDs Double Decker, antes exclusividade em rotas maiores, agora estão presentes nas viagens curtas também. Poltronas com tomadas individuais para carregadores de bateria de celulares e notebooks, porta-copos, descansa-pernas, ar-condicionado com controle individual, reclinação cama e até massageadores chegam a ser até exigência para quem deixou o avião. A lógica é que se o ônibus não consegue competir em velocidade com o avião, ganha no preço, no conforto e na comodidade. As proximidades maiores das rodoviárias, dos pontos de partidas e chegadas das pessoas, além de embarques e desembarques mais simples e rápidos, também estão entre os fatores. Sabendo disso, as aviações têm investido antes mesmo de o passageiro entrar no ônibus. São as chamadas salas VIPs, cada vez mais comuns nas rodoviárias. No Tietê, em São Paulo, uma empresa oferece até chuveiros, coworking, bar com comida e bebida grátis à vontade e espaço do som para quem compra as categorias leito e semi-leito do ônibus. É a nova Itapemirim, que tem partidas para o Nordeste, Distrito Federal e estados do Sul e Sudeste. Entretanto, se as empresas fazem investimentos em frota e tecnologia de compra de passagens, uma das queixas ainda dos usuários são alguns terminais, em especial as áreas do entorno, algumas degradadas e que não estão preparadas para o trânsito de veículos
embarques e desembarques em carros de aplicativos muito usados para quem precisa ir até as rodoviárias. Tecnologia, preços acessíveis e foco no cliente são essenciais para o sucesso no transporte rodoviário. Pesquisas de satisfação e análise de dados são cruciais para aprimorar serviços e expandir parcerias estratégicas, diz CEO da Flixbus, que mostra crescimento sustentável em 3 anos no Brasil. A mobilidade está passando por uma transformação impulsionada pela tecnologia e pela atuação de empresas inovadoras. Quem faz esta afirmação é o CEO da Flixbus, Edson Lopes. Ele destaca que a empresa adaptou seu modelo de negócio às demandas locais do Brasil ao longo de 3 anos, o que fortaleceu a confiança e a conexão com o consumidor, impulsionando seu crescimento e expansão. Lopes afirma que o sucesso da empresa se deve à busca contínua por atender melhor as necessidades dos passageiros, que priorizam preço acessível, conforto, praticidade e segurança. Para alcançar isso, a Flixbus investe na coleta e análise de dados de satisfação através de pesquisas pós-viagem, visando aprimorar a qualidade do serviço, otimizar a gestão e expandir parcerias estratégicas. Os principais fatores que influenciam a decisão dos passageiros ao escolher uma empresa de ônibus são multifacetados, ressalta Edson Lopes. Abre aspas. Em primeiro lugar, o preço é o critério mais relevante, citado por 62% dos entrevistados na pesquisa de múltiplas respostas. Em seguida, o conforto do assento, com 49%, demonstra a importância de uma viagem agradável para os passageiros. Um bom atendimento ao cliente também se destaca, sendo o fator decisivo para 42% das pessoas. A segurança pessoal é outro aspecto crucial, influenciando a escolha de 40% dos viajantes. Por fim, a facilidade de reserva, mencionada por 38%, sublinha a preferência por processos simples e rápidos. Destaca o CEO da Flixbus. Atenta a essas prioridades, Lopes explica que a empresa busca otimizar os serviços oferecidos pelas transportadoras e as tarifas para atender a essas necessidades dos passageiros. O CEO conclui que a digitalização fortaleceu o vínculo com os clientes e simplificou o processo de reserva. A pesquisa da empresa revela que 44% dos passageiros já preferem comprar passagens online diretamente no site da Flixbus. Segundo o CEO, com o planejamento estratégico e gestão dinâmica de preços, a Flixbus consolidou sua presença no Brasil, oferecendo tarifas competitivas, um sistema próprio de reservas e um aplicativo intuitivo. Abre aspas. A empresa auxilia os operadores na implementação de diferenciais com Wi-Fi gratuito, rastreamento por GPS em tempo real e um sistema automatizado de pontualidade, elevando o padrão do transporte rodoviário. Fecha aspas. Explica ele, mostrando como construir um combo de facilidades e vantagens que explicam o sucesso no modelo de negócios orientado em dados colhidos junto ao principal interessado, o passageiro. JTI Transportes de Goiânia, Goiás, tem pedido negado pela ANTT para operar mercados rodoviários. A empresa teve sua estação indeferida por não cumprimento de artigos da Resolução número 6033/2023, novo marco regulatório do TRIP. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, indeferiu o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela Joel Transporte e Turismo, empresa de Goiânia, Goiás, que opera com o número de fantasia JTI Transportes e Turismo. A decisão foi publicada sob o número 406, datada de 25 de março de 2025, e assinada pelo superintendente Juliano de Barros Amor. A medida informa que o deferimento do pedido da JTI Transportes e Turismo ocorreu por inobservância ao disposto nos artigos 230 e 231 da Resolução ANTT número 6033 do dia 21 de dezembro de 2023, que definiu um novo marco regulatório do TRIP. A decisão entra em vigor na data de sua publicação, que ocorreu nesta segunda-feira, 31 de março de 2025.
Galera, veio um mar de notícias aqui com a gente e no meio desse mar de notícias vou destacar aqui com vocês duas notícias. A primeira delas positiva e a outra negativa, entre aspas. A que é negativa é uma verdadeira de uma polêmica que perdura, até, tá? Vamos falar aqui da primeira notícia que é positiva, vamos falar sobre ela. A aviação Cometa, ela conseguiu a aprovação da ATESP para alterar linhas rodoviárias integrando interior de São Paulo com a Baixada Santista. Calma aí que parte desta autorização ela foi concedida. Uma pequena parte ela acabou não sendo concedida. A linha entre Sorocaba e Mongaguá, linha rodoviária entre Campinas e Praia Grande e linha rodoviária entre Ribeirão Preto e Praia Grande foram concedidas. Mas a linha entre São José do Rio Preto e Praia Grande, infelizmente, foi indefinida. Os detalhes específicos sobre o motivo dela ter sido do pedido ter sido negado não estão constando nem aqui e nem no documento da própria ARTESP, da Agência de Transporte lá de São Paulo. A outra notícia que eu vou dizer para vocês aqui, ela é negativa, mas ela é polêmica. Perdão por tempos, desde 2023, daquela regulamentação número 6.033/2023. A ANTT ela entrou junto com a Advocacia Geral da União com aquela alegação que além de ser um prazo exíguo, o que acontece? Ela alegou que deveria ser 60 dias úteis e não 60 dias corridos. Ela ainda por cima alegou, ela também apontou que somente a etapa de contribuições da audiência pública requeria um prazo de 45 dias, além da análise, da necessidade de análise das contribuições partir da Procuradoria Federal junto à NTT e à deliberação da diretoria colegiada, que levam prazo regimental de pelo menos 30 dias. Então ela vem alegando isso, e a Mobitec, que é a Associação de Mobilidade e Tecnologia, ela colocou assim, ela afirmou que não é necessário reiniciar todo o processo, que tem a proposta técnica que foi elaborada com base nas contribuições dadas na audiência pública da NTT. Então, ela está afirmando isso, e a NTT não. A NTT está dizendo que tem que fazer todo o processo, que leva dias, que leva 45 dias, da análise de contribuições da audiência pública, além da necessidade de análise das contribuições, que levam um prazo regimental de pelo menos 30 dias. Isso contando também com a deliberação da diretoria colegiada da própria agência. Então é isso, minha gente. Isso só vem perdendo há muito tempo, desde 2003. Então é isso. Que Deus te dê muita paz, ilumine seu dia e até o próximo vídeo.